bem, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí no canal. Mais uma vez estamos aí. Valeu pela participação sempre. O cenário aqui tá daquele jeito, bem ajeitadinho, bem arrumadinho. Plaquinha do YouTube aqui do lado, passando um videozinho aqui na televisão. Deixei uns livros aqui separados na minha prateleira, na minha estante. Hoje eu quero trazer para vocês um assunto inédito, que é sobre homem bonzinho, rapaziada. Por que as mulheres não gostam dos homens bonzinhos? É isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Eu encontrei o vídeo dessa garota, dessa coach, dessa jovem senhora. Eu sei que existem esses comentários, etc. Na verdade, tem muitos espantalhos que outras pessoas fazem quando falam sobre isso, de que mulher depois dos 30 está velha, etc. E é daí que vem essa brincadeira, essa história de jovem senhora, né? Eu sei que na opinião de muitos não é brincadeira, muitos levam a sério, mas eu levo na brincadeira, tá certo? Eu não acho que uma mulher com mais de 30 anos, ou que depois dos 30, 35, 32 é uma jovem senhora. Na minha opinião, isso pra mim não faz sentido, mas aqui é um apelido carinhoso aqui para essa jovem senhora. Vamos reagir ao vídeo dela falando sobre, tá? Por que as mulheres não gostam de homens bonzinhos? É interessante comentar sobre isso, rapaziada. Principalmente porque é um assunto que, mesmo que a gente já tenha falado sobre, que os caras, em grande parte, estejam cientes do que isso significa, do que está por trás disso, mesmo assim, os homens, de modo geral, não conseguem superar isso 100%, inclusive até hoje. Né? Às vezes a mulher ela tem familiaridade com homens de outros relacionamentos anteriores, homens que ela já saiu, que não eram caras bons, que eram caras que desprezavam e etc. E por qualquer motivo ela sempre se atraiu por esses caras, seja por uma construção psicológica, seja por uma predisposição, seja por cultura. Às vezes a gente sabe que hoje em dia, falando em cultura, as músicas elas incentivam bastante isso, né? Elas incentivam bastante esse comportamento nos homens, e você percebe que os homens eles correm atrás disso, inclusive, para desenvolver algum certo tipo de destaque, chamar a atenção das mulheres, né? Que seja ser um cara destemido, às vezes um cara que anda à margem da lei. Para as mulheres é semelhante também, né? As mulheres acabam competindo entre si para ver quais são aquelas que são mais promíscuas, mais vulgares, como se fosse um certo tipo de empoderamento feminino entre elas. Algumas mulheres, dependendo do relacionamento que elas tiveram com os pais, ou dependendo do que elas acompanharam dentro de casa, elas vão ter essa percepção de valor de que os homens bons, os homens bonzinhos, eles são trouxas, são otários e não são interessantes, não são atraentes. Às vezes essa mulher tem isso por causa de criação. Seja por conta de como ela foi tratada pelo pai, como que ela via que o pai tratava, como essa garota, eu acho que ela está querendo dizer isso, talvez, né? Como que ela era tratada pelo pai, ou muitas vezes como que o pai tratava a mãe, ou muitas vezes se ela teve um pai ausente, e às vezes observando o comportamento da mãe também, como que a mãe se relacionava, como que a mãe se comportava, né? E ela acabou aprendendo a gostar de homens desse perfil, que não são homens bons. Por que muitas vezes o cara é bonzinho? Porque é como se ele estivesse suplicando por um valor que ele não tem, sacou? Por um valor social. Ele é um cara que ele sempre está num saldo negativo emocional entre as pessoas, sacou? E por isso, ele sempre tenta mostrar como ele é bom para as pessoas, como ele quer fazer o melhor, etc., para as pessoas gostarem dele. Porque ele não está acostumado com pessoas gostando dele, né? Um exemplo disso que eu estou falando, que você vai perceber muitas vezes, não é uma parada incomum. São mulheres muito bonitas, que não todas, é claro, mas algumas, talvez até na maioria das vezes, elas acabam sendo um pouco arrogantes por causa disso, por causa do tratamento que elas recebem, né? A mentalidade abundante ela é tão grande, são tantas opções, é tanta validação, não só sexual, romântica, de homens, de mulheres, e social também, que ela se acha a última bolacha do pacote. Então, por causa disso, ela não precisa se preocupar em agradar as pessoas, porque as pessoas que sempre estão tentando agradar ela. Né? Muitas vezes a mulher bonita, desse exemplo que eu estou trazendo, só para mostrar um contraste forte para vocês, tá? Muitas vezes essa garota é justamente totalmente o oposto do homem bonzinho. O que significa esse oposto? Significa que essa garota, por ser bonita, acima de tudo, ela tem uma mentalidade abundante de crédito social, e um homem bonzinho, na verdade, ele tem uma mentalidade muito escassa de crédito social. Então ele sempre está tentando buscar a aprovação das pessoas. Homem bonzinho, na maioria das vezes, rapaziada, é sinônimo de insegurança. E esse talvez é um dos principais elementos do porquê as mulheres não gostam de homens bonzinhos. Tá? E até a gente pode fazer um paralelo aqui com relação, muitas vezes, que é uma coisa comum de acontecer, né, sobre mulheres que gostam de homens até maus. Se você, rapaziada, analisar por uma perspectiva sem moralismo, né, sem as imposições da sociedade, sem os costumes sociais, sem as leis, sem a cultura, você vai perceber que esse cara mau, ele é o verdadeiro cara que é arrogante e que ele tem uma confiança extrema, o que é extremamente atraente para as mulheres. Talvez o principal elemento, rapaziada, que seja digamos assim, de maior valor no que as mulheres procuram, tá? É a segurança, é se sentir segura. Eu acho que de modo geral, de tudo que a gente pode falar,
quando a gente fala sobre, sei lá, o cara ter um bom papo, o cara ter dinheiro, o cara ser bonito, o cara ser alto, o cara ser forte, o cara ser famoso, todas essas coisas que a gente comenta, cara, o principal elemento, tudo isso gira em torno, em grande medida, de uma coisa só, né? Parte praticamente da mesma premissa, que é o quê? Segurança, confiança. É claro que isso oscila um pouco, né? Tem homens que são mais e tem homens que são menos, assim como tudo na vida. Tem caras que têm mais dinheiro, tem caras que têm menos, tem caras que são mais altos, tem caras que são menores. A confiança e insegurança é um valor semelhante. Então eu sempre tratei, eu aprendi assim, inclusive, com os criadores de conteúdo que eu acompanhava, que o termo alfa e beta é relacionado a isso, é quase que se fosse sinônimo dessas coisas, né? Beta seria sinônimo de insegurança e alfa seria sinônimo de confiança. Esse é uma parada, rapaziada, que é difícil de muitos homens digerirem, como eu disse no início do vídeo, com relação a essa questão de homem bonzinho. Principalmente esse elemento, eu acho que é o elemento mais doloroso, que muitos homens não conseguem digerir isso, cara. E eles não conseguem superar essa questão. Sacou? De que muitas vezes esses caras, que não são tão bons, cara, eles são tratados igual um rei, rapaziada. Eles são tratados igual um deus, cara, por essas mulheres. Elas fazem de tudo por esse cara. É o cara que ela vai na cadeia levar marmita, ela se humilha por esse cara, entendeu? Ela pula na frente para defender esse cara. Meu, a gente vê... Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Isso aqui é só pra fazer um comentário também, vocês sabem que é entretenimento, né, rapaziada? Tem que dar aquela temperada no vídeo, tem que falar daquele jeito e trazer os termos que a gente gosta de usar. Né? Então eu vou falar uma coisa pra vocês, não levem ao extremo, né? Vocês sabem que isso aqui também é entretenimento, ao mesmo tempo. Então assim, cara, quando a gente observa esses vídeos que deixam os caras putos da vida, ardidos, os caras ficam, assim, eles não conseguem aceitar isso, cara. Sacou? É uma parada que aluga um triplex na cabeça dos caras, é isso. Quando eles veem essas entrevistas que os caras fazem na rua, pergunta pra mulher, você se morreria pelo seu namorado? Você daria não sei quanto pelo seu namorado? Você aceitaria? Cara, muitas vezes, tudo isso que essas mulheres falam, que nem aquele vídeo que eu trouxe da última vez, foi o último que eu postei no canal, inclusive, há 2 dias atrás, da garota com o cara no podcast e tal. Né? Não, porque eu falei e tal, não sei o que, você acha que eu vou gastar dinheiro com macho? Irmão, quando o cara é alfa, e muitas vezes esses caras, que são confiantes pra caramba, não sei o que, esses bad boy, tanto faz, que é o oposto do cara bonzinho, como eu disse pra vocês até agora, essa mulher faz de tudo por esse cara, irmão. Muitas vezes quando a mulher fala que não faz isso pelo cara, não trata assim, não faz não sei o que, e humilha, e pisa na cabeça do cara, faz moral em cima do cara, que nem aquela garota, porque o cara é beta, porque o cara é bonzinho. Se é esse cara que eu falei pra vocês, irmão, é totalmente o oposto, cara. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Porque, às vezes os caras, quando eles assistem esses vídeos, eles fazem os comentários, eles falam sobre, parece que eles têm uma impressão de que as mulheres, elas são assim, tá ligado? Eles passam a impressão de que assim, não, as mulheres são assim, elas não amam os homens, elas não morrem pelos homens, só que eu falo, irmão, você tá falando dos beta, né, cara? Dos caras bonzinhos, dos caras inseguros, porque esses caras que são, entendeu? Que estão no topo da cadeia alimentar, não tô falando de grana, etc, eu tô falando principalmente de confiança, como esses caras que eu falei, né? Cara, essas mulheres defendem esses caras com unhas e dentes. Como essa garota falou, se ele for preso eu vou junto, entendeu? Se ele morreu, eu quero morrer junto com ele. Acredita nisso, rapaziada. O beta não tem esse tratamento. Essas mulheres fazem de tudo pra esses caras. Esses caras que você vê que elas vão visitar na cadeia, levar marmita, não sei o que, passa por uma humilhação absurda. Defende o cara. Vocês não têm noção disso. Quando o cara é totalmente o oposto do homem bonzinho, rapaziada. Ele é tratado... Esses caras, muitas vezes, que são bad boy, entendeu? Homem mau, digamos assim, como ela falou, esses caras, eles têm o melhor tratamento que a mulher pode oferecer, rapaziada. Infelizmente, uma parada que, pra maioria dos homens, é difícil de digerir. E é difícil dos caras conquistarem esse nível de confiança. Como eu disse, esses caras muitas vezes eles nascem com isso consolidado. Muitas vezes esse tratamento que eu falei, que muitas vezes essa mulher dá pra esse cara mais comum, mais bonzinho, ele não tem. Esse tratamento de ser tratado igual um deus, igual um rei, que muitas mulheres fazem, se humilham por esse cara, estão dispostos a fazer de qualquer coisa por esse cara. Tudo bem, esse cara pode ter uma namorada, pode ter um relacionamento, mas ele muitas vezes não é tratado assim. A confiança, rapaziada, uma coisa que eu quero que vocês entendam, eu falei pra vocês no último vídeo, lembra que eu comentei? Confiança significa o quê, rapaziada? Fiança. Não é? Fiança. O que é a fiança? É um valor. Pra você adquirir um valor, o que você precisa fazer, rapaziada? Você tem que correr atrás. Não é assim que funciona? Então a confiança, ela é uma fiança, ela é um valor, é isso que eu quero dizer. Ou seja, esse cara ele tá transbordando. É isso que significa confiança. Confiança significa que você tem algo de valor pra entregar, rapaziada. O homem bonzinho, ele não tem crédito social. Na verdade, o crédito social dele tá no vermelho. É o oposto. Entendeu? A insegurança é isso. É a falta de valor para você oferecer para as pessoas, rapaziada. É isso que eu quero que vocês entendam. É por isso que muitas vezes as mulheres não se atraem por esses caras. Porque, na verdade, eles estão à procura de uma mulher, muitas vezes, né, para que ela, na verdade, entregue algo para ele, para que ele se sinta confiante. Por isso que muitas vezes eles são desprezíveis com essas mulheres e por isso que muitas vezes isso é atraente. Porque ele está demonstrando que ele tem um valor para oferecer. Né? Ele não precisa ficar se humilhando, ele não precisa ficar se sujeitando e
Ele não precisa ficar suplicando por algo porque ele está sobrando. E muitas vezes isso acarreta nesse tipo de postura. Desprezível, arrogante e muitas vezes até que maltrata a mulher no final das contas. Então tá tudo aqui no esquema, tudo aqui no filé, né? A plaquinha tá aqui, os livros estão aqui, não dá pra ver o título só, né? Por causa da sombra. E passando um videozinho aqui, tem um bichinho ali na televisão também. Coloquei ali também pra deixar, pra dar um capricho. Valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Falou, um abraço. Até mais.